Começando agora mais um programa, O Amor e Poder comigo, Yafa Lula. E hoje o tema, a gente vai falar sobre amor consciente sem submissão espiritual. O que eu quero falar para você sobre isso? Quando a gente entra no relacionamento com o ser amado, a gente entra consciente. Por quê? Porque é onde a gente presta muito atenção nas coisas. Por exemplo, se a pessoa é bonita, se a pessoa é feia, se a pessoa tem aquilo que você gosta, se a pessoa não tem, se a pessoa é assim, assado. E por que eu tô falando isso? Tem um momento dentro da relação que a gente começa a se perder. Quando você abre, por exemplo, uma tiragem, qual que é a pergunta que você quer saber? Ah, ele me ama? Ah, ele gosta de mim? O que ele sente por mim? Qual o sentimento dele? Então, quando a gente fala aqui em amor consciente, a gente está falando o quê? Até que ponto aquilo que você viu no começo, quando você viu essa pessoa, quando você escolheu essa pessoa, quando você sentiu aquilo, para agora, até que ponto aquilo é amor, né? Ou até que ponto aquilo não é algo que você está querendo que seja amor, né? Se a gente falar em submissão espiritual aqui, a gente está tratando até mesmo de manipulações energéticas, sim, mas não só isso. Às vezes é o que eu falo, não é só mandar fazer uma magia, mas querer muito a pessoa, né? Sabe quando você tá num relacionamento onde você às vezes nem quer mais, você sente que não dá certo, que o negócio não funciona, que o negócio não vai para frente, mas você encasqueta que ele tem que ficar com você. E às vezes você olha na carta e fala assim, cara, segue seu caminho, você vai ser muito mais feliz se você tiver uma pessoa nova, né? E nem você nem ele conseguem uma pessoa porque você fica presa naquilo. E aí eu vou te dar um exemplo simples e prático da IA aqui para você entender. Eu tive um casamento onde eu fui casada com essa pessoa e no começo era uma coisa super consciente, né? Era um sentimento gostoso, é um sentimento de coisas novas, de ser criativo, de querer esperar a pessoa chegar, né? De sentir bonita, de se arrumar, de fazer várias coisas. No meio do caminho, o casal, ele tem briga, tem problema, tem transtorno, tem isso, tem várias coisas, né? Só que não é só isso. Todo relacionamento vai ter, né, problemas, desavenças, porque são pessoas diferentes convivendo dentro do mesmo ambiente. E isso vai ser difícil sempre, né? Não existe fazer assim e os dois começam a viver como se fosse um conto de fadas. Mas, dentro de um relacionamento, tem hora que você tem que enxergar um limite. Quando você não enxerga, aquilo começa a se tornar um problema. E aí, nada melhor do que o meu exemplo, né? Que eu falo para vocês. Para eu estar sentada aqui agora, é que eu passei no teste da Camila. Para eu estar sentada aqui agora, é porque eu já passei por tudo quanto é coisa relacionada a relacionamento. E para eu mexer com isso, eu já tenho que saber tudo que eu tenho que mexer, onde que eu tenho que mexer, o que que eu tenho que falar. Nesse relacionamento, já não tinha mais o que fazer. E aí eu queria tanto, mas tanto, mas tanto. Eu mais chorava do que sorria. Quando você mais chora do que sorri dentro de um relacionamento, isso já quer dizer muita coisa, né? Isso já fala muito sobre o que está acontecendo com você, sobre se é hora de você estar ali ou não. Então, foi um momento onde o amor consciente deixou de ser consciente e passou por uma submissão espiritual. Eu queria que a pessoa fosse minha de qualquer jeito, né?
É onde você... Eu fiz magia? Ah, eu devo ter feito, viu? Ó, na época lá, eu devo ter enrolado, fiz um chá de cueca ali, umas coisas ali que eu não sabia, não tinha muita coisa não. Mas, o que que eu quero te dizer com submissão espiritual para você que não fez nada? Você vai falar, não, imagina, sou da igreja, eu não faço essas coisas. Mas a sua mente é tão potente que ela é capaz de prender a pessoa. Tem gente que é tão boa com essa parada da mente, meu, que ela, olha, ela trava o ser humano de uma maneira que ele não faz nada, nada. E aí você vai procurar na carta, ai, fizeram alguma coisa para ele? Não, quem está fazendo é você mesmo, minha filha, né? Quem está fazendo é você. E aí, vou te falar outra coisa. Quando a gente vai falar dessas questões de, sou feiticeiro, sou bruxo, fulano é não sei o quê, você já prestou atenção que às vezes você fala uma coisa e aquilo acontece? Ou você tem um sonho e aquilo acontece no mesmo dia, na mesma semana, ou acontece com o fulano que você sonhou? Isso não é por acaso, minha amiga. Por mais que você seja da igreja, que a gente não está falando sobre religião nenhuma, é só um exemplo, você tem uma conexão espiritual. Você tem. E isso tem a ver com a sua ancestralidade. Pessoas que trabalharam no meio da magia e que vêm nessa vida acompanhar você. Então elas vêm através de sonhos, elas vêm através de arrepio, né? Igual, às vezes passa, se arrepia, meu irmão fala, ih, passou o saci. É exatamente isso, entendeu? Exatamente isso. Você não tá sentindo coisa, amiga, porque você não tá sentindo porque você tá ficando doida. Você tá sentindo porque tem uma ancestralidade atrás de você e ao seu redor te guiando. Quantas vezes você já foi livrada de inúmeras coisas na sua vida? E por que eu tô falando isso? Para você entender que quanto mais você quer se afastar daquilo que você é, mais dá errado. Mais dá errado na sua vida, porque essa é a sua essência principal, tá? Agora, dentro do que a gente está falando de submissão espiritual, é exatamente isso. Você veio com uma carga energética muito profunda, muito forte, que tudo aquilo que você fala ou você faz, você é capaz de submeter uma pessoa a permanecer na sua vida para sempre. É possível isso? É possível. E aí, às vezes, você se pergunta, mas por que a minha vida amorosa não dá certo? Poxa, o fulano não quis ficar comigo. Eu amo fulano, mas eu faço magia e não dá certo. Mas a magia, quem está fazendo é você. E às vezes a sua magia, ela é boa, mas ela é contrária a você mesmo. Se você liberasse essa energia, talvez você teria ele com mais facilidade. Então é por isso que a gente está tratando aqui dessa questão da submissão. Aqui eu abri as cartas também para falar para você sobre a energia delas. Aqui fala, ó, exatamente isso, carta do louco, né, com Ás de Ouros, fala que você estava com muito pé no chão, apesar de estar ali feliz, dentro de uma aventura, você estava consciente, né, você estava enxergando e estava até meio que se monitorando quando você foi se envolver com essa pessoa. E você já viu algumas coisas ali, talvez nessa pessoa, que não tivessem de acordo com você, mas você continuou investindo, né? Aqui também fala, né, sobre você ter essa conexão espiritual muito profunda. E tudo aquilo, a gente está falando aqui, ó, bruxaria emocional, o que você vibra, você atrai. Exatamente essa parte aqui. Quando você estava ali se envolvendo com essa pessoa, quando você estava ali no momento, né, do início da relação, você já estava recebendo sinais. Então você estava vibrando por uma pessoa. Às vezes você vibra, pede, eu queria tanto. Sabe quando você está melhor exemplo? Quando você está almoçando com a sua amiga, você fala assim, eu só queria um homem rico, maravilhoso, passasse aqui agora, me desse não sei quanto, me desse um beijo. Então isso você está vibrando, porque é um momento que você está leve, né? Não é um momento que você está ali, olha, agora você tem que vibrar, hein?
Aí você fica, eu vou fazer, vou falar, vou falar. Não, você tá leve, você tá solta, você manda aquela energia pro universo e aquilo vem para você. Só que aí quando vem, entra aqui o eremita com 9 de espadas. Você fica, eu não mereço isso. Não, eu quero aquele ali, porque aquele ali que já não deu certo, que o negócio não vai funcionar. E aí chega coisas boas para você, você chega a ter resultado das coisas que você pediu, mas você não quer. Você sonha às vezes, você tem sinais de que assim, você precisa sair de uma situação e entrar em uma coisa nova na sua vida e você não vai, não adianta. E é onde você fica aí submissa a essa questão que você mesmo se colocou. Para de enxergar que as pessoas têm muito poder, sabe? Ai, mas a fulana ali, ela, minha vizinha fica me olhando, que eu não sei o quê, que ela não gosta de mim. Você tem poder, minha amiga. Se você tem todos esses, como é que fala? Todos esses sinais que eu tô te passando aqui de sonhos, de intuição, de falar coisas e elas acontecerem, você tem um poder muito grande que você ainda não trabalhou. E quanto mais você usa ele a seu favor, né, a seu favor no sentido de usar ele eu diria pro bem, né, porque bem e mal para mim são coisas assim que dá para conversar, né? É, tem uma outra forma de ver isso. Aqui, se você conseguir enxergar isso de uma maneira boa para você, saber ter orientação para saber usar isso, você consegue coisas maravilhosas até o teu ser amado. Porém, aqui você está com bloqueio. E o seu maior bloqueio é porque você acha que as pessoas fazem coisas para você, sendo que quem faz é você. E outra coisa, você mentaliza muito que não dê certo na vida daquela pessoa, que você quer muito de volta. Eu quero que ele fique comigo, eu quero que ele me ame, eu quero que isso, eu quero que aquilo, eu quero que ele volte, né? O teu ser amado, você já pode pegar por aí, você que quer saber se ele pensa muito em você. Quando você está no seu dia a dia, começa a pensar muito nessa pessoa, essa pessoa pode não te mandar mensagem, pode não se movimentar, pode não fazer nada, mas essa pessoa está pensando em você. Essa pessoa está desejando você, essa pessoa está querendo você, tá? E isso você mesmo fez. Por quê? Porque você também pensou muito nessa pessoa. Então, existe a gente chama de telepatia, né? Existe uma troca energética entre vocês, mas você quer ver no pegar, você quer ver no concreto. Você quer ver ali, quero que me mande uma mensagem. Mas às vezes, você olhar isso, você consegue mudar a sua energia para você receber aquilo que você quer, mas você fica presa. Não acontece nada, não faz. Você entende? É uma energia escura, uma energia como se fosse uma nuvem negra em cima da sua cabeça. Isso é a questão da submissão espiritual. Você ficar presa a algo, você emana algo que você, assim, não quer receber de volta. Se fosse com você, você não ia gostar, tá? Agora, você pode despertar com essa sua energia, além do seu amor próprio, tá? Você também pode começar a despertar o seu magnetismo. Se você tem uma energia tão potente assim, uma energia tão boa, por que você não trabalha isso? Existe um ritual, vou te passar aqui, simples, para você começar a trabalhar essa tua energia em casa. Você vai comprar uma vela de 7 dias na cor lilás, tá? Essa vela, você vai colocar ela, você vai sentar assim, né, num espaço da sua casa, onde você consiga ficar sozinha, vai sentar na posição de lótus, tá? E você vai colocar essa vela bem próximo, né? Você tá na posição de lótus, você coloca bem na sua perna, assim, na frente, sabe? Bem próxima da região do chakra base, né? E para subir toda essa energia com a chama da vela. E aí você vai fechar os seus olhos e você vai imaginar uma luz lilás subindo ali, ó, nessa energia do seu chakra até a sua cabeça, tá? E indo embora, subindo essa energia toda na região das suas costas.
E ali você vai mentalizar nessa vela, né? Quando sair essa energia de você, essa energia indo para a vela, e essa energia saindo da vela, indo por baixo, fazendo como se fosse um círculo, tá? Entre vocês. O que você vai pedir ali? Para aumentar o seu magnetismo, para aumentar o seu poder, a sua força, para trabalhar a cura em você, para tirar de você, né? Quando a vela ela tá fazendo esse círculo, ele vai pegar, vai entrar em você uma energia lilás, vai passar pelas suas costas e vai sair o quê? Tudo aquilo que não tem que estar em você mais. É uma energia de cura e é onde você vai fazer essa liberação. Agora, eu abri, por exemplo, o baralho de Hecate, né? Hecate aqui, ó, vem trazer pra gente essa ligação, né, que eu passei, essa energia desse trabalho de transmutação aí, de cura, né, e do magnetismo. Esse aqui é um casal, né, em volta da serpente, né, que é a energia da transmutação, mas aqui, na verdade, isso aqui é você, tá? É só você. E isso aqui traz o que, né, no contexto? Vem falar da sua energia masculina e a sua energia feminina. Então você vai fazer uma união dos dois polos que existem em você, né? Daquilo que você não tem para aquilo que você tem. E aí você vai transmutar a sua energia e levar uma energia de cura, é onde vai acender e despertar essa sua energia magnética. Se você vai fazer esse ritual, já comenta aqui, tá? Deixa para mim, porque é um ritual muito bom, é um ritual simples, mas que depende muito da sua, além da sua, como é que fala? Da sua vontade, mas também depende da sua concentração, de você começar a entender aquilo que se passa dentro do seu corpo, tá? Aqui, olha só, a ciência e a espiritualidade. Hoje, realmente, não existe mais uma disputa entre elas, né? Cada vez que a gente vem trabalhando essa questão espiritual e tudo que acontece hoje em dia dentro, né, do mundo, não tem mais como a ciência ficar de fora, né? Falar que não existe, aquilo ali é uma coisa que criou, né? Isso aí já é uma coisa muito antiga, né? Onde lá as bruxas eram queimadas e que as coisas eram coisas que a gente inventava. Então, hoje, até dentro da natureza, né? A gente pode utilizar as plantas, as ervas, para conseguir tratar o nosso organismo, tratar as nossas questões espirituais. E isso a ciência ela já não nega mais, né? Lógico, tem ainda coisas que a gente precisa vencer, mas aqui padrões, né, que a gente tem dentro da sociedade, que está muito bem claro a importância da espiritualidade, né? Eu ia até citar uma questão, acabei saindo aqui do foco. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente está falando do ciclo menstrual. O ciclo menstrual, se a gente for ver, ele é um momento onde a mulher, ela tá mais sensível, ela tá ali liberando, né, não só a questão energética dela, que fica totalmente aberta, mas é um momento onde a mulher, ela tem se ela sabe trabalhar com as questões emocionais dela e também as questões espirituais, o poder espiritual, ela consegue, dentro dessa questão da menstruação, trabalhar uma cura, né? Tanto no campo energético quanto no campo do corpo dela, né? E hoje teve até uma... Você não lembra, Camila, que eu ia falar relacionado a isso? Eu acho que é legal falar sobre as mulheres que não menstruam, né? O que isso significa, né? Ah, sim. A menstruação, ela trata tanto do sagrado feminino, porque o sangue, ele tem uma necessidade ali, né? Ele tem um motivo de estar no nosso corpo. Principalmente as bruxas,
a gente fala que o nosso útero é onde tem a criação das nossas coisas. A mulher que não menstrua, então ela não tem isso, né? A mulher, ela tem o poder, né? E o ciclo das coisas, igual o ciclo da lua, ciclo de tudo que existe, tem o seu momento de acontecer. As mulheres que não menstruam, por exemplo, aqui eu abri o baralho de Hecate. Hecate é uma tríplice. Então existe a donzela, existe a fase dela que ela está gestante e existe ela como uma ancestral, né, como uma mulher mais velha, como uma anciã. Então, a anciã, ela já entra nessa questão onde ela não tem a menstruação, mas ela também tem o conhecimento, é como se a mulher, ela entrasse numa fase, fechasse um ciclo, né, onde ela tivesse conhecimento suficiente para transmitir aquilo que ela aprendeu, tanto da maneira magística, que a gente está tratando das bruxas, quanto a mulher em si, né? Na nossa vida, né? A gente tem as nossas idades, que é colocado agora, e isso a gente já vai falar mais da ciência, né? Cada período que a mulher tem, por exemplo, com tantos anos você não vai menstruar, com tantos anos você vai entrar na menopausa, mas isso é uma preparação do nosso corpo, né? E não só porque não vem a menstruação, mas é uma fase de aprendizagem, né, do nosso corpo, do que a gente tem que fazer, de como a gente tem que mudar, não só a mulher no período da menopausa, ela já muda completamente o jeito que ela lida com a vida, né? Ela entra meio que numa rejeição de certas coisas, mas ao mesmo tempo ela tem que aceitar outras. Então, é isso, né? Voltado ao ciclo menstrual. Agora, vou deixar para você aqui as minhas redes sociais, tá? E uma mensagem. Então, se você não me segue ainda, @FeFerreiraOficial. Estou no TikTok, no Instagram e no YouTube. E você me chamar no WhatsApp é 12991760512, tá? Se você quiser se consultar comigo. E eu aconselho porque essa questão da mulher, do trabalhar a energia feminina, trabalhar o potencial que a mulher tem, isso é fundamental para tudo, para a saúde da mulher, saúde física da mulher, né? Se você, por exemplo, está nessa menopausa, não está cuidando do seu espiritual, mas está cuidando da sua saúde, vai funcionar? Vai funcionar, mas tem uma coisa a ver, né? Uma coisa que você já não está mais em funcionalidade. Então, não é o meu intuito não é só trabalhar na parte da ciência, mas ajudar a ciência. Então, se você quiser hoje fazer isso, me chama que a gente já vai trabalhar. Fechando aqui a mensagem para você, hoje eu nem vou ler caixinha. Fechando a mensagem aqui para você, entra com a carta da Torre, com a carta do 6 de Copas. Então, você está passando por um momento onde onde houve uma quebra na sua vida, quebra de padrões. Isso aqui pode ter a ver com a questão que a gente está falando, de menstruação, de menopausa, pode, porque é uma quebra de padrão. Como pode ser coisas que aconteceu na sua vida, eventos que você está tendo que mudar rapidamente de direção, né? E aqui vale lembrar que essa carta que acompanha, né, que é o 6 de Copas, vem trazer para você, tenha mais, pegue coisas que já aconteceram na sua vida, né, que você tem de experiências, sim, mas seja mais simples para resolver, seja mais, como é que eu posso te dizer, mais aquela energia da criança, sabe, aquela energia que você precisa de pureza, de clareza, para você tratar o que está acontecendo na sua vida. E até porque, se você está passando por uma mudança de padrão, uma mudança brusca, você precisa entender aquela sua criança interior para que as coisas deem certo, tá bom? Te desejo tudo de mais maravilhoso na sua vida e bora pro próximo programa.